Após uma vitória extremamente importante do time do Corinthians, mas com uma atuação extremamente contestada pelos torcedores, o Timão vive uma quarta-feira de perdas, pois além da confirmação da lesão no joelho do atacante Kaique, poderemos também ter a perda do meio-campista Alan, que será julgado no STJD. E ao mesmo tempo, virando a página da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro, como será que vai ser a postura do Corinthians para esse jogo do final de semana? E detalhe, será que essa partida realmente vai acontecer na Neoquímica Arena? E será que o trabalho de Fernando Diniz realmente está sendo implementado de imediato, ou ele está administrando a situação para poder treinar forte com a equipe na parada para a Copa do Mundo? Os números são animadores, pois o Corinthians ainda não tomou gols desde quando Fernando Diniz chegou para comandar o Timão. E além disso, o treinador segue invicto em 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates. Mas como será que o Corinthians pode pegar essas situações positivas e acabar implementando também no Campeonato Brasileiro? Pois atualmente o Timão está na 17ª colocação da competição e não pode nem pensar em um empate contra o Vasco no final de semana. E a gente fica se perguntando, será que Fernando Diniz vai continuar nessas trocas de jogadores que demonstraram um cansaço físico absurdo desde o jogo do Vitória? Quais são as respostas para todas essas perguntas que vem acontecendo no Timão? Nesse vídeo vamos tentar entender tudo o que está se passando nesse atual momento do Corinthians, pois a cada momento que passa a gente sabe que temos uma novidade, seja positiva ou seja negativa. E nesse calendário do futebol brasileiro não tem perdão e a cada 72 horas praticamente temos um novo jogo e uma nova história a ser contada. Antes de mais nada, peço pra você deixar o like pra gente no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra obter as notificações. Na hora que você clica no like, clica em hypar, que ajuda a entregar muito os nossos vídeos aqui na plataforma. E chega mais, que o seu boletim de informações diárias aqui com o Thiagão na Identidade Corintiana está só começando. Uma estreia na Copa do Brasil que faz o Corinthians ter uma grande sequência de vitórias fora de casa. Com a vitória do Timão frente ao Barra de Santa Catarina, o Corinthians atingiu a marca de 6 vitórias seguidas pela competição fora de casa. E essa sequência se dá muito pelo título do ano passado, onde o Timão iniciou a sua campanha de 2025 vencendo o Novo Horizontino fora de casa, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e também a final contra o Vasco. E somando-se esses jogos e também a vitória contra o Barra nessa última terça-feira, o Timão chegou à marca de 6 partidas seguidas vencendo fora de casa. E com um jogador fazendo história na Copa do Brasil, Jess Lingard, o primeiro britânico a marcar pela competição. O Corinthians largou na frente na sua trajetória de defender o título da competição, mas ao mesmo tempo a atuação do time não foi nem um pouco animadora. Tudo bem que a gente precisa ressaltar que o time do Corinthians entrou com um time completamente alternativo, para não dizer um time totalmente reserva, apenas Gustavo Henrique e o Kaique começaram jogando, que são considerados os titulares. E se bem que nem dá pra considerar muito o Kaique nessa partida, pois infelizmente o nosso garoto que estava sendo titular com Fernando Diniz acabou sofrendo uma lesão muito séria. O Corinthians publicou nessa quarta-feira a constatação da lesão no joelho esquerdo do atacante Kaique. E infelizmente o que a gente temia realmente aconteceu. Foi constatada uma lesão de LCA no seu joelho, fazendo com que o atacante do Timão fique um longo período fora dos gramados. E é uma situação muito triste, pois Kaique estava sendo muito utilizado por Fernando Diniz e foi um dos poucos que acabou jogando todos os jogos desde quando Fernando Diniz chegou para comandar o Timão. Logo na estreia, Kaique acabou fazendo o primeiro gol da vitória do Corinthians na Libertadores diante do Platense na Argentina. E após, mesmo não tendo muitas variações ofensivas, Kaique foi muito importante no esquema tático do treinador. Jogando numa espécie de 4-2-3-1, Kaique era o responsável para acabar recompondo nesse meio campo, consequentemente liberando o Rodrigo Garro para jogar mais à frente com o Yuri Alberto. E ontem, após uma tentativa de cruzamento, Kaique acabou torcendo o seu joelho e imediatamente foi substituído por Vitinho, causando uma preocupação muito grande em todos os torcedores que estavam presentes na ressacada e também que estavam acompanhando pela transmissão. Agora o que resta é desejarmos uma boa sorte para o nosso jovem atacante e uma boa recuperação, pois sabemos que um jogador jovem acabar sofrendo uma lesão tão séria igual a essa causa uma frustração enorme em relação ao jogador, ainda mais tendo a oportunidade que ele estava tendo, não é verdade? E falando da torcida do Corinthians, que acabou tendo esse sentimento de tristeza e frustração com essa lesão do atacante Kaique, temos que falar em relação ao que acabou acontecendo no jogo ontem contra a equipe do Barra, pois as organizadas do Corinthians que vieram de caravana para o estádio da ressacada acabaram entrando mais uma vez com um atraso no estádio, demonstrando muita indignação nas redes sociais. Os torcedores do Corinthians acabaram relatando que chegaram em Florianópolis por volta de meio-dia, e mesmo assim, com a escolta da polícia, eles acabaram chegando com mais de meia hora depois que o jogo tinha começado. E é uma situação que causa muito
revolta em relação ao torcedor, pois os valores dos ingressos são absurdos. Pra se ter uma noção, ontem pouco mais de 14 mil pessoas estiveram presentes na partida entre Barra e Corinthians, e a renda ultrapassou os 2 milhões de reais. E de uma certa forma podemos dizer que é um direito do torcedor acabar reclamando em relação a isso, pois você está pagando para um evento, e você não acompanhar o evento por completo causa uma indignação direta em relação ao torcedor. E o que a gente espera é que as pessoas que poderiam cuidar do torcedor e das situações possam se manifestar para poder ajudar o torcedor em relação a isso. E nós sabemos que praticamente todas as vezes que a torcida do Corinthians vai visitar um estádio fora do estado de São Paulo, acabam acontecendo situações como essa. Mas tirando essas situações de negatividade, podemos dizer que o torcedor do Corinthians foi embora feliz e com um sorriso no seu rosto, pois o Timão acabou vencendo, apesar de todos os pesares dentro da partida. A primeira finalização do Corinthians, que foi a finalização de Jess Lingard, aconteceu aos 48 do primeiro tempo. E considerando o jogo do Corinthians contra o Vitória no último final de semana não ter acontecido nenhuma finalização, o jogo contra o Barra acabou fazendo com que o Corinthians quase completasse 3 tempos sem finalizar o gol. Mas em entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz acabou reconhecendo a má atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo, dizendo que mesmo com uma pouca melhora, a equipe acabou melhorando um pouquinho no segundo tempo, com uma situação mais técnica e tentando chegar mais a gol nas oportunidades. E é inevitável que isso cause um certo receio para o torcedor do Corinthians, pois no próximo final de semana teremos um jogo extremamente importante. Mas nem tudo são situações ruins, pois se o torcedor do Corinthians está com uma certa insegurança em relação ao desempenho da equipe, em relação à meta do gol do Timão, o torcedor do Corinthians viu mais uma vez uma partida muito segura. E estamos falando do goleiro Cauê, que substituiu o goleiro Hugo Souza e acabou fazendo mais uma vez uma partida muito legal. Cauê acabou dizendo na zona mista depois do jogo que ficou sabendo da sua titularidade nessa partida, pois o goleiro Hugo Souza, que é o titular do Timão, foi poupado para poder cuidar do seu posterior da coxa que ele vinha sentindo. E demonstrando muita personalidade e muita segurança também nas palavras, o goleiro Cauê está muito entusiasmado com essas oportunidades que está tendo e vem conquistando a graça do torcedor corintiano. A gente sabe que ainda tem muito poucas atuações pra gente acabar cravando que o goleiro Cauê vai ser esse substituto do Hugo Souza quando for necessário, mas o garoto vem vindo muito bem, e isso deixa o torcedor corintiano entusiasmado e elogiando o jovem goleiro do Timão. E falando em entusiasmo, hoje até certas piadas foram feitas nas redes sociais em relação a uma situação que pode acabar acontecendo, pois se o jovem meio-campista André acabou sendo denunciado antes do volante Alan em relação às atitudes que eles acabaram tomando dentro do campo, nessa quarta-feira fomos informados que o volante Alan também foi denunciado pelo STJD. Na partida contra o Fluminense, Alan acabou realizando gestos obscenos e foi expulso do jogo. Consequentemente, acabou sendo punido pelo próprio Corinthians e causando uma revolta muito grande no torcedor do Timão. O julgamento de Alan vai acontecer nessa próxima sexta-feira, e Alan pode acabar sendo punido com até 6 partidas de suspensão, mas vale lembrar que se essa suspensão acontecer, caso o Alan acabar sendo condenado, isso vai ser válido apenas pelo Campeonato Brasileiro. O grande exemplo disso é Mateuzinho, que atuou ontem na partida contra o Barra, mas não pode atuar pelo Campeonato Brasileiro, pois os 4 jogos que Mateuzinho acabou sofrendo de suspensão valem apenas para a competição de pontos corridos. Com isso, além de Mateuzinho, o André, que acabou sendo condenado e cumpriu a sua suspensão contra o Vitória, Hugo Souza, que tem um efeito suspensivo ao seu favor, mas que ainda poderemos ter uma certa reviravolta, e agora Alan, que também pode ser condenado, completando esses jogadores que acabam sendo punidos em relação às suas atitudes em campo. E além dos jogadores, temos que citar o próprio Corinthians, pois o Corinthians acabou sendo punido em várias situações. Dentre elas, uma que tá mais gerando repercussão e mais questionamentos do torcedor é em relação à perda de mando de campo do Timão, que poderia acontecer contra o Vasco nesse próximo domingo. Mais uma situação pode acabar acontecendo e eu vou explicar pra vocês. Pela proximidade do jogo e também por camarotes terem sido vendidos pra essa partida contra o Vasco, existe uma possibilidade do STJD acabar revertendo essa situação e adiando essa punição para a próxima rodada do Brasileirão. E a próxima rodada é nada mais nada menos contra a equipe do São Paulo no Clássico Majestoso. Mas o Corinthians está tentando reverter a situação por completo, fazendo com que o Timão mantenha os seus mandos de campo normalmente e reverta a situação da perda, como por exemplo um pagamento de uma multa e também medidas socioeducativas que o Corinthians poderia realizar. O Corinthians foi punido com uma multa de R$80 mil mais a perda de mando de campo pelo fato de um ato de racismo ter acontecido no último domingo na partida entre Corinthians e Palmeiras. E caso o Timão consiga reverter essa situação e até pagar uma multa para que não fosse aplicada a perda, o Timão jogaria normalmente na Neoquímica Arena contra o Vasco nesse domingo às 4 da tarde e também contra o São Paulo na próxima rodada. E falando de Campeonato Brasileiro, a gente fica se perguntando
perguntando como será que Fernando Diniz vai acabar administrando toda essa situação, sabendo que os jogadores demonstraram cansaço e sabendo que a lentidão está muito presente dentro do jogo do Corinthians. A gente pode acabar entendendo que o trabalho de Fernando Diniz está sendo realizado de trás pra frente, e eu vou explicar isso pra vocês. A zaga do Corinthians, o sistema defensivo em si, tá apresentando uma solidez muito grande, pois o Timão vem jogando as suas partidas e não vem sofrendo gols. Mas ao mesmo tempo, a ineficiência no setor ofensivo também é imensa. E a gente se pergunta, tudo bem que não está sofrendo gols, mas quando vai acabar realizando uma partida produtiva e ofensiva? Fato é que nós já sabemos de várias características do treinador do Timão, e uma delas é manter um time base para que possa continuar jogando essa sequência de jogos. Mas Fernando Diniz sabe muito bem o tamanho do trabalho que ele vai ter que realizar, pois dentre todas as alegações da torcida em relação à equipe do Corinthians, muitos torcedores dizem que o elenco está cansado, mal acostumado e até mesmo com muitos resquícios ainda do time de Dorival Júnior. Sem contar os torcedores que dizem que a culpa é dos próprios jogadores que de uma certa forma acabam escolhendo partidas. E isso divide opiniões na internet o tempo inteiro, na verdade. Mas o que resta é torcer para que o nosso treinador faça com que a equipe desempenhe um bom jogo nesse próximo domingo, pois a vitória é imprescindível. O Corinthians precisa mais do que nunca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma noção, a última vitória do Timão foi contra o Atlético Paranaense no dia 19 de fevereiro. Sim, meus amigos, faz mais de 2 meses que o Corinthians não vence pelo Brasileirão. E agora, pelo fato de ter dado um passo positivo nas Copas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, que o Corinthians possa focar no Brasileiro 100% para poder encontrar novamente esse caminho das vitórias. Mas e você, acha que o Corinthians vai mudar essa postura para o jogo contra o Vasco no próximo domingo? E o quanto o Timão acaba perdendo com a saída do atacante Kaique e também com a possível punição do volante Alan? E o principal, o que tá achando do trabalho de Fernando Diniz até o presente momento? O fato do Corinthians não tomar gols e ainda estar invicto com o treinador é algo extremamente positivo? Já curte, comenta aqui embaixo sua opinião. Se estiver assistindo pelo nosso canal do YouTube, clique em hypar para poder ajudar na entrega dos vídeos aqui na plataforma. E é claro que qualquer novidade você ficará sabendo aqui no nosso canal e em todas as redes sociais da Identidade Corintiana.